Olá, eu sou Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos, plenamente convencido de que, se o presidente Donald Trump colocar uma recompensa em dinheiro pelo maior ladrão da história do Brasil, a própria petralhada vai correr para entregar o cachaceiro vigarista aos norte-americanos o mais depressa possível. Hoje, 13 de agosto de 2025, é o dia do psiquiatra, o dia do economista e o dia internacional dos canhotos. Os indicadores financeiros mostram dólar e euro recuando, bolsa de valores e Bitcoin avançando, IPCA em alta, Selic na mesma e baixa do grama do ouro. Você sabe perfeitamente bem que o CL News não dá ibope para bandido. Eu evito ao máximo adicionar imagens, notícias e muito menos vídeos dessa laia. Mas hoje o CL News abre uma exceção por motivos de estímulo à pesquisa científica. Será que algum netespectador, conhecedor ou mesmo especialista em body language, ou linguagem corporal, saberia traduzir e explicar o que significa quando alguém, com voz de quem acabou de sair de um sepultamento de ente querido, com aquela proverbial cara de bunda, afirma que apoia de maneira inequívoca as ações de um psicopata, mas que, ao mesmo tempo, mexe a cabeça negativamente? O que significa todo esse conjunto de manifestações corporais exibidas pelo laxante sapão? Quem puder explicar pode enviar a sua mensagem para o clnewsoficial.com, clicando no título do CL News para escrever o comentário. Agora, veja o vídeo. Nenhum incômodo quanto a decisões do ministro Alexandre de Moraes, que, como eu já disse em outro momento, cumpriu e cumpre um papel importantíssimo na defesa da democracia brasileira. E nós o apoiamos de maneira inequívoca. Ao mesmo tempo, a colunista Andresa Matais, do portal Metrópolis, mostra que, ao que tudo indica, os operadores do Sindicato do Crime Organizado instalado nas dependências do antigo STF, lá na Praça dos Três Podres Poderes, em Brasília, ainda não absorveram a grandiosidade, a enormidade, a periculosidade da encrenca em que eles estão metidos. A Andresa Matais diz que aqueles que ela chama de supremos, entre aspas, agora estão falando em retaliar os bancos norte-americanos e a Amazon. Coitadinhos, até os meliantes togados mais contidos estão dizendo que não é possível, todos os dias, a família Bolsonaro ou algum porta-voz do presidente Donald Trump mandar recados ameaçadores. Essa turminha ainda não percebeu que o combinado não sai caro e quem avisa amigo é. E, em vez de tomar tenência, fica dando chilique e fazendo ameaças vazias. É ou não é sem noção? Pouco a pouco vão surgindo as rachaduras de um esquema criminoso montado pelo psicopata de notável ignorância jurídica e suprema soberba para dominar o fazendão e, quem sabe, o mundo. Um áudio de janeiro de 2023 atribuído a um dos sabujos que auxiliaram o doente mental, o juiz, entre aspas, Ayrton Vieira, revela como era operar dentro da panela de pressão controlada pelo psicopata. A transcrição do áudio enviado por Ayrton Vieira a outro sabujo do psicopata, Eduardo Talhaferro, na íntegra, é a seguinte. Bom dia, Eduardo. Tudo bem? Olha,
realmente a coisa está feia, viu? Eu não estou aguentando mais. Em termos físicos, psicológicos, emocionais, eu não consigo dormir sossegado, eu não tenho tranquilidade, eu estou perdendo completamente a rigidez mental, o pouco que eu ainda tinha, viu? Realmente a coisa tá feia. É o que você disse aí, realmente. Porra! Até depois, em questões de audiência de custódia, sabe? Ele vem dando palpite. Espera um pouco, né? Olha, eu não sei como vai evoluir isso, honestamente falando, mas eu sei que eu já cheguei ao meu limite. Aliás, já ultrapassei o meu limite faz tempo. E é que agora eu estou numa situação, né? Eu havia pensado, já tinha decidido antecipar a minha passagem, né? Eu falei, bom, agora que a temperatura vai diminuir, etc, etc. Só que voltou a subir de uma forma exponencial. E eu agora fico constrangido de antecipar qualquer coisa, porque passaria a impressão de que eu estaria saindo, pulando do barco justamente no momento, talvez, de maior tempestade. Isso eu acho desagradável. Eu não faria, né, deixando, no caso, o ministro na mão. Mas está muito difícil. Minha família está sendo extremamente prejudicada. E toda essa situação, além de tudo, né, do trabalho, porque se a situação do trabalho fosse boa, tudo bem, mas essa situação, sabe? Pressão para tudo quanto é lado, cobrança, o que a gente fala não tem crédito, tudo é para anteontem. Estamos cercados também de gente que, como você escreveu aí em cima, sabe? Então é muito difícil, muito difícil. Com a notícia da revista Oeste, que informa que o desgoverno Petralha de Ocupação atrasou a criação do cadastro de predadores sexuais, demonstrando completa falta de interesse sobre o assunto, subitamente o noticiário foi invadido por comentários a respeito de um vídeo produzido por um paranaense, um tal de Felca, que pela cara deveria ser chamado de Fecal, logo coroado como grande influenciador digital. Quem tem mais de 2 neurônios ficou se perguntando: quem é esse tal de Felca ou Fecal na fila do pão? Ele é o famoso quem, subitamente elevado à condição de subcelebridade, sendo que ninguém sabe quem ele é. Comportamento típico de brasileiro subserviente. Enfim, o tal Felca ou Fecal produziu um vídeo supostamente bombástico sobre a erotização de crianças, um escândalo que não pode ser ignorado de jeito nenhum. Bacaninha, mas ninguém parou para olhar quem é realmente esse tal de Felca e qual o verdadeiro motivo do tal vídeo bombástico que ele fez. Acontece que ficou revelado que esse tal de Felca Fecal é gato que se passa por lebre. O tal vídeo jamais teve a intenção de fazer com que as autoridades saíssem atrás dos pedófilos e dos criminosos sexuais. A jogada era outra, muito outra. Reforçar a narrativa da esquerdalha, que só pensa na necessidade de regular as redes, de controlar as mídias sociais ou, para falar a palavra certa, censurar. Você viu que Nossa Senhora da Internet, nossa mãe amantíssima que jamais se esquece de coisa alguma, também percebeu mais essa picaretagem montada pela esquerdalha e misericordiosamente trouxe um vídeo desse tal Felca Fecal comemorando o bloqueio da plataforma X em setembro do ano passado e curtindo a censura com champanhe. Se você ainda não viu, veja agora. O Twitter acabou! O Twitter acabou! Graças a Deus, vou comemorar. Obrigado, Xandão. Obrigado, Elon Musk. Obrigado a todos envolvidos. Vou celebrar o dia todo. E esse esquerdóide bala sem alça agora já aparece pendurado na Globo Lixo, ciceroneado pelo presepeiro do Altas Horas. É impressionante
a quantidade de malacos paulo-freireanos unidos, achando que jamais serão vencidos. Você se lembra que eu falei aqui outro dia sobre um criminoso com 86 passagens pela polícia que foi solto pela 7ª vez pela justiça, entre aspas, do estado do Rio de Janeiro. Pois então, quando o juiz negou a prisão preventiva pedida pelo Ministério Público, o juiz, entre aspas, argumentou que não se pode presumir que os acusados voltarão a delinquir. Preste atenção. Isso depois de 86 passagens pela polícia. Agora, o caso toma contornos mais claros, mais definidos. O tal juiz, entre aspas, que liberou o criminoso com 86 passagens pela polícia, se chama Rubens Roberto Rebelo Casara, que em maio teve uma remuneração de quase R$50 mil e que certamente deve passear pela cidade do Rio de Janeiro dentro de um carro blindado. Esse juiz, entre aspas, petralha de carteirinha, é casado com a rainha do anal, Márcia Tiburi, aquela que também enxergava uma certa lógica na prática do assalto. Em outras palavras, é como diz o J. Queiroz, né? Se você ainda não entendeu que a metástase do Brasil está no poder judiciário, você não entendeu absolutamente nada. Você tem tido dificuldade para ver o CL News ou o segmento de orações? Seus problemas acabaram. Espalhe essa boa notícia. Guarde o site clnewsoficial.com na memória do seu navegador e fique sempre muito bem informado. Acesse o site clnewsoficial.com quantas vezes quiser. Veja o CL News, o segmento de orações e muito mais. E não se esqueça de enviar a sua colaboração. A sua ajuda é fundamental para a continuação e a sobrevivência desse projeto jornalístico, iniciado há 5 anos. Qualquer valor ditado pela generosidade do seu coração e ajustado pela realidade do seu bolso será sempre muito bem aceito. Desde já, muito obrigada. O IPCA de julho subiu 0,26% depois da alta de 0,24% em junho, segundo o IBGE. A taxa acumulada pela inflação de janeiro até agora no ano foi de 3,26%. O IPCA acumulado nos últimos 12 meses chegou a 5,23%. A Gazeta Brasil informou que o fechamento do dólar ontem, em forte queda frente ao real, no menor valor em quase 14 meses, acompanhou o movimento de desvalorização da moeda norte-americana no mercado internacional. O recuo foi impulsionado por dados moderados de inflação aqui nos Estados Unidos, que reforçaram as expectativas de que o Federal Reserve poderá reduzir a taxa de juros a partir de setembro. Você já ouviu falar em catástrofes enormes ocorridas no Japão, por exemplo, quando um terremoto vira tudo de cabeça para baixo e em 48 horas, uma semana no máximo, praticamente tudo voltou ao normal, especialmente quando se fala na recomposição de ruas e estradas. As imagens que você está vendo ao meu lado são da rodovia estadual RS 348, que liga as cidades de Dona Francisca e Agudo, no centro do Rio Grande do Sul. As enchentes de maio de 2024 fizeram isso com a estrada. Esse vídeo foi gravado no dia 10 de agosto deste ano, ou seja, há 3 dias. E esta é a situação da RS 348. É por essas e outras que você vê que uma administração esquerdoide, medíocre, paulo-freireana e sempre muito corrupta, não tem mesmo futuro em lugar nenhum. E na revista Oeste a informação de que a crise logística em Belém do Pará está afastando os CEOs da presepada ambientalista conhecida como COP30. Segundo Ricardo Mussa, que já atuou como executivo da Raizen e da Cosan Investimentos e que comanda a frente empresarial da Conferência do Clima,
as dificuldades logísticas na capital paraense reduziram o interesse de líderes mundiais em visitar a Amazônia. Já em Mato Grosso do Sul, aviões cargueiros C-17 Globemaster da Força Aérea dos Estados Unidos tocam o solo brasileiro. Dentro deles, helicópteros UH-60 Black Hawk, equipamentos táticos e outros armamentos norte-americanos. É o início do exercício TAP 2025, a maior simulação de combate conjunto realizada entre brasileiros e norte-americanos. A missão é treinar ações de resgate em ambiente hostil, combater guerra irregular e realizar apoio aéreo avançado. Mas, nos bastidores surgem algumas perguntas. Por que os Estados Unidos estão trazendo armamento pesado para a América do Sul? O que está em jogo nesse novo cenário de alianças militares? Será apenas mais um exercício ou o prenúncio de algo maior? Enquanto isso, soldados brasileiros e norte-americanos treinam lado a lado, mas a população observa atentamente cada movimento. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, conversou por telefone com o ditador comunista norte-coreano Kim Jong-un e o atualizou sobre o encontro previsto com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Alasca, ainda nesta semana. Os dois líderes reafirmaram a parceria estratégica e o fortalecimento da cooperação entre os dois países. Viktor Orbán sugeriu que a União Europeia convoque a própria reunião com Vladimir Putin. O primeiro-ministro da Hungria afirmou que a União Europeia deveria promover o encontro seguindo o exemplo do evento previsto entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder russo. A declaração foi feita depois que o primeiro-ministro húngaro decidiu não assinar um texto conjunto dos demais líderes europeus sobre a guerra na Ucrânia. A corrupta, ineficiente e inútil Organização das Nações Unidas, mais uma vez quer tapar o sol com a peneira, dizendo que não há evidências de que os terroristas do Hamas estejam roubando caminhões com ajuda humanitária na faixa de Gaza. O portal Hoje no Mundo Militar desmente a ONU de novo. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que o momento de negociar um cessar-fogo com o grupo terrorista Hamas já passou. O primeiro-ministro israelense fez referência a um comentário feito na segunda-feira por Donald Trump de que o Hamas não está pronto para um acordo. No final de julho, os Estados Unidos e Israel se retiraram das negociações em Doha, no Catar, alegando falta de vontade do grupo terrorista para chegar a um cessar-fogo. E o Irã diz ter prendido 21 mil suspeitos de colaborar com Israel durante a guerra. O porta-voz da polícia iraniana, o general de brigada Said Montazer al-Madi, afirmou que os mais de 20 mil suspeitos foram detidos entre 13 e 24 de junho, em meio à troca de ataques entre Teherã e Tel Aviv. O Reino Unido já recebeu mais de 50 mil imigrantes ilegais desde o início do governo esquerdoide de Keir Starmer. O marco de 50 mil migrantes foi alcançado apenas 7 dias após entrar em vigor um acordo firmado entre os governos britânico e francês para o retorno de imigrantes ilegais ao território da França em troca do recebimento, por Londres, de solicitantes de asilo franceses que tenham laços familiares no Reino Unido e que não tenham tentado cruzar o canal anteriormente. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Interior britânico. Neste dia 13 de agosto, em 582, Maurício se tornava imperador do Império Romano do Oriente. Em 1792, o rei Luís XVI era formalmente preso pelo Tribunal Nacional Francês e declarado inimigo do povo. Em 1822, Dom Pedro I nomeava Dona Leopoldina chefe do Conselho de Estado e princesa regente interina. Em 1860, a atiradora de exibição Annie Oakley, atração principal do show de Buffalo Bill e um ícone do Velho Oeste, nascia no estado de Ohio.
Em 1868, um terremoto de magnitude 8,5 em Arica, no Chile, atingia o sul do Peru, causando mais de 25 mil mortes e um tsunami destrutivo em toda a bacia que afetou o Havaí e a Nova Zelândia. Em 1923 era inaugurado o Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Em 1960, a República Centro-Africana declarava a independência da França. Em 1961, durante a Guerra Fria, a Alemanha Oriental fechava a fronteira entre os setores leste e oeste de Berlim para impedir as tentativas de fuga dos habitantes para o lado ocidental, dando início à construção do Muro de Berlim. Em 2014, morria num misterioso e até hoje não explicado acidente de avião Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco e então candidato à presidência nas eleições daquele ano. E em 2020, as relações entre Israel e os Emirados Árabes Unidos eram formalmente estabelecidas. Esta edição do CL News está quase terminando, mas eu quero aproveitar aqui a oportunidade para agradecer de maneira muito especial a você que faz parte dessa grande família que me recebe na sua casa, que prestigia o meu NetJornal. E eu quero também reiterar o convite para que você acesse e guarde o meu site clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador. Aqui vai um forte abraço para o Fábio Teixeira Bastos, para o João Carlos Gomes Ferreira, para a Cirlei Schmidt-Schroppel, Ana Amélia Nossa E. Mendonça, Simone Andréa Batista Ubenzee, Alessandro da Silva, Flávio Weiler Gralha Júnior, Rodolfo Tremesquim Silva, José Carlos Scudeller, Cleide Felício, Saulo Roberto Carneiro, Júlio Aires Cardoso, a minha amiga Cleusa Simões Neves, o Sessentão Cetec 5, Olindina Ferreira Sussuarana e para o Ézer Seabra. E mais uma coisinha. Pois é, para o brasileiro de bem, pagador de impostos, cumpridor dos deveres e temente a Deus, se fosse só matar um leão por dia, estava fácil. Mas é preciso ignorar as antas, esquecer dos jumentos, dar capim aos burros, desviar das cobras, engolir sapos e ficar ouvindo um bêbado contando uma mentira atrás da outra. Até a próxima.